Você sabia que é mais barato abrir uma empresa no Brasil do que em outros países? Por outro lado, o tempo que se leva para abrir essa empresa e a quantidade de documentos necessários para validar o negócio são maiores do que na maioria dos países, impactando diretamente as atividades empresariais. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre a importância da desburocratização na abertura e no fechamento dessas empresas e de que forma o Estado do Rio vem contribuindo para agilizar processos administrativos. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o presidente da Junta Comercial do Estado do Rio, Juscerja, Luiz Veloso, e o vice-presidente do Comitê de Desburocratização do Estado do Rio, Leandro Caseiro. Segundo o relatório do InBusiness, a cada meio-dia uma empresa é aberta na Nova Zelândia. O país está em primeiro lugar no ranking de 190 países avaliados pelo Banco Mundial, enquanto o Brasil leva cerca de 45 dias, ocupando a posição de número 175. Apesar de estarmos abaixo da média, o Estado do Rio vem contribuindo para melhorar nessa colocação. Nós separamos um vídeo em que a economista do Banco Mundial, Rita Ramalho, explica por que o Brasil é um dos piores países para se abrir uma empresa. Vamos ver. Onde você diagnostica, onde é que estão os problemas para estar tão mal colocado um país que tem importância do ponto de vista de riqueza, de posição estratégica, de recursos naturais e até de hoje alguma importância maior no mundo, está tão mal colocado nessa área específica? Há várias áreas em que o Brasil tem ainda muito espaço para melhorar. Principalmente uma das áreas é a abertura de empresas, em que o processo é complicado. Este ano nós medimos a situação em São Paulo e no Rio. No Rio é um pouco melhor, é um bocadinho menos complicado abrir uma empresa do que em São Paulo, mas mesmo assim continua a ser complicado. Por exemplo, em São Paulo demora 3 meses e meio para conseguir abrir uma empresa, para fazer todos os processos necessários para abrir uma empresa e pôr um negócio a funcionar. No Rio é um bocadinho melhor, mas demora quase 2 meses também, portanto não é assim tão bom. Enquanto que a maioria dos países que nós medimos, a vasta maioria, mais de 100 países daqueles dos 180 que nós medimos, demora menos de 20 dias para abrir uma empresa. Portanto, a grande maioria dos países é muito mais simples e célere o processo. No Brasil, em geral, os trâmites são complicados, são muitos. Uma coisa que favorece o Brasil face aos outros países é que o custo é relativamente baixo. Portanto, nós medimos o tempo, o número de procedimentos e o custo associado a esses procedimentos para várias transações, como a abertura da empresa, transferência de propriedade, parte de comércio transfronteiriço, portanto, importação, exportação. Uma coisa que nós vimos, um padrão que vimos ao longo dos vários indicadores é que no Brasil é relativamente barato fazer as coisas, mas demora tempo e é complicado. Mas os custos oficiais são relativamente baixos comparados com... Porque se agrega um custo. A demora Exato, representa um custo... a demora, obviamente, representa um custo do tempo que é perdido. Uma das coisas que falta no Brasil e que esses países têm, tanto o México como os Estados Unidos, ou até como o Canadá, por exemplo, é a coordenação entre os diferentes níveis de governo. O que nós vimos nos Estados Unidos, por exemplo, só há um número fiscal para a empresa, não há um número fiscal a nível estadual, a nível federal e a nível municipal como no Brasil. Portanto, há uma integração. Essa integração talvez seja um dos maiores desafios quando se pensa em desburocratizar, né? Você conseguir ter uma integração entre o nível federal, que tem que ser resolvido com o governo federal, o nível estadual e os municípios. Como é que o Estado do Rio vem trabalhando nessa integração? Bom, o Estado do Rio tem buscado avançar no processo de integração com a maioria dos municípios para que eles possam emitir o alvará de funcionamento do empreendimento através do sistema integrador da Juscerja. Hoje nós já atingimos 20 municípios fazendo desta forma, inclusive o município da capital, Rio de Janeiro, que foi o que inclusive originou a melhora na medição do Doing Business no ano passado, né? Então, isso permite que o empresário consiga, na maioria dos casos, legalizar o seu negócio. Quando a gente diz legalizar o seu negócio, é a empresa estar com o seu contrato registrado na junta comercial, ter o seu CNPJ
emitido em conjunto pela Junta Comercial, ter a sua inscrição estadual emitida pela Junta Comercial e o alvará e a inscrição municipal também no sistema integrador da Junta Comercial pelo município. Então isso já é possível, na maioria dos casos, ser feito num prazo de até 7 dias úteis, que é um prazo que a gente considera para o padrão que a gente tinha anteriormente, bem mais moderno. Não o ideal ainda, né? Mas a gente lida com dificuldades. No Doing Business do ano passado, demos um azar que a medição ocorreu no mês de junho e os funcionários da Junta Comercial estavam em greve, fizeram uma greve, vários movimentos aí de servidores do Estado tiveram movimentos grevistas, e aí isso atrapalhou em mais ou menos mais de 15 dias essa medição. Em paralelo a esse processo na Junta de Integração com os municípios, o Comitê de Desburocratização reúne vários entes, né, várias secretarias e instituições para discutir processos internos também, rever processos com os bombeiros, agora a vigilância sanitária também está entrando nesse processo. Como tem sido esse dia a dia? O que já teve de avanço que a gente pode contar aqui no programa? Nós, assim que criamos o comitê, nós já... Além do decreto de criação, 45221, nós tivemos o decreto 45411, de 2015, onde nós implantamos medidas consideradas desburocratizantes, tais como dispensa de autenticação, de reconhecimento de firma por autenticação, em alguns casos também por semelhança na abertura de empresa, salvo procuração, integração de bombeiro, INEA, vigilância sanitária na Junta Comercial por meio do REDSIM, ou seja, reunir todos os órgãos estaduais em um só lugar. E até também um caso burocrático, a questão da certidão de óbito que tinha na fazenda, que precisava renovar a certidão de óbito e, enfim, era um caso totalmente desnecessário. Outra medida que foi de alto impacto e muito gratificante para nós foi criar um corredor para conceder certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. A Junta Comercial ajudou muito o comitê nisso, junto com o SEBRAE e outros agentes, de, enfim, imóveis, estabelecimentos com baixo risco ou considerado risco diferenciado. Existe uma classificação no decreto 45456 de 2016 que elencou, nós conseguimos separar diversos estabelecimentos que, no entanto, não tem uma alta complexidade no risco, e nós conseguimos criar um corredor logístico com autodeclaração, um procedimento online, e isso diminuiu muito o tempo para a concessão desse certificado e as empresas poderem funcionar também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Leandro Caseiro e Luiz Veloso. A informatização e os processos online ajudam a reduzir o tempo de abertura das empresas. E no estado do Rio, isso já acontece através da Rede Simples, Rede Nacional para a Simplificação de Registro e Legalizações de Empresas e Negócios. Vamos ver. O nome já diz tudo. É um sistema integrador criado para compartilhar informações e simplificar todos os processos de abertura, alteração e baixa de empresas, ajudando na fiscalização e na otimização dos recursos públicos. Ao todo, 68 municípios do Rio de Janeiro já deram um basta na burocracia ao aderir ao sistema Rede Simples. Todos saem ganhando. Não apenas os órgãos públicos, mas também os profissionais contábeis e os futuros empresários. E tudo começa aqui, pelo Sistema Integrador da Juscerja, no qual cada município responde se a atividade que o empresário escolheu pode ser exercida no local pretendido. E é bom, inclusive, para os órgãos fiscalizadores e de licenciamento que aderem à Rede Simples. A Rede Sim, ela alterou a forma como as empresas se regularizam junto ao Corpo de Bombeiros. Desta forma, as empresas de baixo risco vão poder regularizar-se junto ao Corpo de Bombeiros de forma muito mais rápida, evitando com isso burocracia ou perda de tempo do empresário. Com isso, os municípios vão ter mais segurança ao emitir o alvará.
interessante desse vídeo é mostrar que existe um trabalho feito internamente no próprio governo do estado, mas isso não pode caminhar separado, desconectado dos municípios. Como é esse processo? O senhor falou de 20 municípios que já estão integrados completamente com a junta, mas como é esse processo de aproximação, convencimento e mobilização dos municípios para eles atuarem também no que tange, no que é a responsabilidade deles, dos municípios? Na realidade, são dois momentos, né? Quando a gente viu agora aí no vídeo, você já tem 68 municípios integrados ao REGIM, que é o sistema integrador da junta comercial. A junta comercial funciona como o sistema integrador em cada estado, né? Pela Rede Simples. Então, o que ocorre? Esses 68 municípios, eles já dão a viabilidade de funcionamento da empresa através do sistema integrador. No caso dos 20 municípios, são aqueles que já emitem o alvará de funcionamento, ou seja, eles completam a legalização da empresa através do sistema integrador da junta comercial. Uma entrada só, o empreendedor resolve tudo. É através de um único sistema, ele é direcionado a cada momento da atividade que ele tem que fazer, sem ele ter que se deslocar para vários lugares para fazer aquilo. Então, no caso, por exemplo, a integração do Corpo de Bombeiro, onde a medida do governador Pezão, junto ao comando do Corpo de Bombeiro e o Comitê de Desburocratização foram fundamentais, você, através do sistema integrador da junta, no caso de empresas de baixo risco, que correspondem a mais de 90% dos negócios que são gerados no Estado, você já pode, através do sistema integrador da junta, fazer a legalização no Corpo de Bombeiro. Vai lá, paga a taxa do Funesbom, pede a legalização, preenche um formulário onde é autodeclaratório, ou seja, o empresário se responsabiliza e com isso o sistema vai caminhando, ele recebe o certificado do Corpo de Bombeiro para o seu funcionamento. Então, essa é a modernidade que é importante, a gente, na desburocratização, confiar nas pessoas, né? O empresário tem que ser responsável pela sua atividade. E os órgãos de licenciamento e fiscalização, eles têm total autonomia para fiscalizar o empreendimento a qualquer tempo. Mas não precisa impedir a abertura do negócio por conta disso. São dois momentos diferentes. Agora, é interessante falar isso. Nem sempre, muitas vezes se resolve no papel alguma coisa. O Leandro citou aqui o decreto que, na verdade, ratifica a não necessidade de ter reconhecimento de firma, etc. A gente tem a primeira lei falando sobre isso lá em 1975, mas ainda existe muito desafio quando você fala em comunicar essas mudanças e todo mundo, de fato, aderir àquilo, não se sentir inseguro no meio do processo, né? E falando no caso dos funcionários públicos. Isso é importante destacar, Geisa, até mesmo o que o Veloso falou, é uma questão, o servidor ele se sente um pouco, não digamos medroso, mas mais seguro em dar uma resposta negativa, em burocratizar um sistema para poder conceder algum documento. Então, essa é uma cultura que já vem há muito tempo com as medidas e com a mentalidade de precisar melhorar a eficácia da administração pública. Isso vem mudando, mas ainda esbarramos em algumas questões de autenticação por reconhecimento de firma por autenticidade e, enfim. A ideia é nós conseguirmos mudar essa cabeça do servidor e também da população, né, em função disso também. O papel da informatização aí nesse processo é fundamental, né? Ele facilita, ele vai tirando essas etapas de uma relação presencial para algo que você consegue fazer num clique, numa mudança de página. Isso facilita muito, né? Fica muito mais fácil você ter um sistema online onde a pessoa pode apresentar os documentos, escanear os documentos e apresentar à administração pública. É mais célere, é menos custoso, tanto para a administração quanto para o contribuinte. Então é importante ter essa digitalização da relação. E o que isso representa também de redução de custos internos? O comitê já fez algum estudo mostrando que a redução das etapas também significa uma economia para o próprio Estado? Não há um estudo definido sobre isso, mas só o fato de reduzirmos papel, a presença do contribuinte na administração pública, o custo de um funcionário de um servidor no caso, para poder
atender aquela demanda, e o fato daquela demanda ficar indo e voltando, isso gera um custo muito alto para a administração. Então, só o fato de digitalizarmos isso, tornarmos uma coisa menos presencial, vamos dizer assim, isso já representa uma economia muito grande e sem um custo, né, assim, para a administração. Importante, né, Leandro, complementar que você está fazendo uma redução de custo para o empresário. E quando você o faz, você reduz o custo que ele põe no preço dele. Exatamente. Então, a sociedade como um todo se beneficia, independente do custo interno dos órgãos públicos, a sociedade inteira se beneficia porque o custo de funcionamento da empresa fica menor. Então, dentro desse âmbito, a junta comercial ela é um órgão que ela vive exclusivamente dos seus emolumentos, ou seja, das taxas que são cobradas pelos serviços prestados, né, os empresários que a procuram, e ela, sendo superavitária, ela está conseguindo passar um pouco ao largo dessa enorme crise econômica que o Brasil está passando, e especialmente o estado do Rio de Janeiro. E com isso ela vem mantendo seus investimentos em modernização de TI, né? Então nós estamos no limiar de lançar, até posso dar aqui em primeira mão no programa, agora no final de abril a gente vai implantar uma nova plataforma digital, um novo portal, com novas facilidades para o empresário, onde ele vai poder entrar digitalmente na junta comercial, se assim o quiser. Aqueles que não o quiserem vão continuar podendo entrar com papel, né? Eu creio que isso, como até o Leandro já abordou anteriormente, é uma mudança de cultura que vem com o tempo, né? Então, o que a gente pôde fazer para, tipo assim, induzir o empresário a usar essa facilidade é que quando nós aprovamos, através do nosso colégio de vogais, a nova tabela de preços para 2017, nós demos um desconto de 10% para a abertura de empresas através do modelo digital. Então, nós estamos baixando o custo, já também facilitando a vida do empresário. Então, a partir da entrada desse sistema agora no final do mês de abril, o empresário vai se beneficiar com um custo menor e com uma velocidade maior, né? Porque o processo vai tramitar todo digitalmente. Aí eu creio que mais ao longo do tempo a gente vai poder medir internamente a efetiva redução de custo em que a gente tenha na junta e possa passar para o empresariado. Só de reduzir o tempo, de ficar mais simples, abrir uma empresa e fechar também, porque um mito. Esse tempo, esse mito, né, já é um grande avanço. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre a cultura da desconfiança e o papel do legislativo na desburocratização. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Quebrar a barreira da desconfiança é também um passo importante para a desburocratização. No bloco anterior, nós falávamos sobre os mitos em torno da burocracia. E o fechamento de empresas, o tempo também hoje já reduziu bastante, né? Não existe esse negócio, leva um ano para fechar a empresa. Isso não existe mais. Houve uma lei complementar 147, no final de 2014, que permitiu as empresas serem fechadas com dívidas tributárias, o que antes não era possível. Então, hoje em dia, o abrir e fechar a empresa ao mesmo tempo. A empresa, em 5 dias úteis na junta comercial, no máximo, ela tem a sua empresa fechada, né? Desde que respeite toda a sua documentação, esteja tudo corretamente dando entrada. Então, isso é um mito que é bom a gente quebrar, né? Mas a gente não quer que se feche empresa, a gente quer que abra empresa, né? A gente viu muita loja fechada. Aí algumas pessoas vão na junta e perguntam, não, como é que foi o fechamento de loja? A junta comercial não tem essa medição. Ela mede empresa, registro empresarial. Então, a gente infelizmente verificou muitas lojas sendo fechadas, isso é um fato, mas não necessariamente o mesmo volume de empresas sendo fechadas. Às vezes o empresário está só esperando um momento ruim passar, né? Claro, ele dá um tempo. E na questão da cultura, né? A gente fala dos mitos que surgem, mas também de uma integração necessária entre os 3 níveis de poder. O Estado está mais próximo, a gente tem poucos municípios no nosso território, né? Se fôssemos comparar, por exemplo, com Minas, acho que o desafio seria até bem maior. Mas em relação a essa integração com o governo federal, ela tem ocorrido? Quer dizer, isso ajuda também no processo?
Olha, ajuda. A gente tem um órgão regulador, que é o DREI, que regula todo o funcionamento de todas as juntas comerciais do Brasil. E a gente tem estreitado bastante o relacionamento. Fizemos um grupo de trabalho onde todas as juntas comerciais ajudaram, participaram. E, por exemplo, fizemos uma revisão de todas as instruções normativas que regem o funcionamento e abertura de empresas limitadas, EIRELIs, que são o maior volume de empresas. Isso já foi aprovado, vai entrar em vigência em 1º de maio. Então, isso foi feito dentro desse aspecto de participação coletiva, né, de interface com o governo federal. Eu acho que a gente tem um mecanismo ainda, que até a gente já abordou aqui um pouquinho, que é esse aspecto de confiar no empresário, de confiar no cidadão. Então, essas barreiras ainda têm que ser quebradas, elas não foram totalmente quebradas, né? Então, e aí eu não vou fazer distinção. A federal é igual a história do mosquito, federal, estadual e municipal. É um só, né? É uma coisa só, e isso ainda tem que quebrar um pouco. Ou seja, por que na Nova Zelândia, quando você abordou no início, o cidadão leva meio dia para abrir empresa? Porque lá o cara preenche um formulário dizendo tudo que o governo quer saber, ou que o órgão de registro quer saber, assina e manda, e o cara abre a empresa, entendeu? Vai trabalhar, vai faturar. Porque o importante é isso. A economia pede que a gente seja célere e seja desburocratizado. Então, até a gente chegar lá é uma cultura, né? Tem que ser trabalhado internamente também, pensando assim, nas próprias garantias que o funcionário também tem que ter na hora de se relacionar com o público e na transparência, né? Na verdade, a burocracia, ela dá uma falsa sensação de segurança nos atos, né? Então, às vezes, você tendo menos passos a percorrer para chegar a um destino, isso melhora o processo entre a administração pública e o contribuinte, né? Você perde menos tempo, você confia mais no contribuinte. No caso do Corpo de Bombeiro, que a gente citou um pouco mais cedo, antes o procedimento era o empresário ele só poderia abrir empresa depois que houvesse uma vistoria do Corpo de Bombeiro no local. Atualmente, com essa questão dos estabelecimentos de risco diferenciado, o empresário ele declara que ele está de acordo com as normas que são passadas pela administração pública, e ele entrega isso ao Corpo de Bombeiro e pode, a partir do certificado de aprovação, ele pode funcionar. Isso não impede que o bombeiro possa ir a qualquer tempo fazer a vistoria. Então, essa falsa sensação de segurança de que precisa do Corpo de Bombeiro vistoriar para depois abrir uma empresa, isso realmente ainda existe, e é isso que, como o Veloso bem colocou, a gente precisa quebrar essa cultura burocrática de dar mais segurança, entendeu? Até porque, na verdade, todo mundo é responsável, né? O empresário também tem que ser responsabilizado se ele mente, se ele não dá as informações corretas, mas isso vai ser feito na relação do dia a dia. E aí você, na verdade, está trabalhando também uma nova forma de fiscalizar esses procedimentos e saber como é que as empresas estão se colocando na prática. A gente sabe que, na maior parte das vezes, tem muito menos gente fazendo coisas erradas do que os que estão seguindo e fazendo as coisas certas. Se esse tratamento se mostrar no dia a dia, na relação do governo com a sociedade, as coisas tendem a melhorar, né? Claro, eu acho que a gente tem que confiar e buscar esse objetivo, né? A gente não pode temer. E acho até que o Legislativo tem um aspecto positivo, o nosso Legislativo fluminense, que é tão avançado em diversas questões, ele pode avançar nessa questão de legislações em que deem segurança aos servidores, simplificando o processo. Um outro aspecto assim que é hoje tema da modernidade econômica são as fintechs, empresas de setor financeiro, as startups. Então, a gente pode, através do Legislativo, buscar legislações simplificadoras do processo de abertura e funcionamento do negócio. Acho que o Legislativo tem um grande campo para colaborar nessa questão. E nesse diálogo maior também com os setores, né, para saber o que de fato no dia a dia aperta o calo dos empresários e o que pode de fato ajudar que as pessoas possam investir mais no Rio de Janeiro e retomar a economia que
A gente sabe que é um fator importante, né? Mais pessoas empregadas nas empresas estão pagando mais impostos e a gente está conseguindo fazer rodar o Estado. A melhoria no ambiente de negócios, ela acaba melhorando a arrecadação do Estado e permite que você gere mais empregos, você faça a economia girar. No caso, a gente tem no Comitê de Desburocratização, nós temos a Firjan, Sebrae, Fecomércio, que trazem determinados gargalos que existem ainda hoje, né, mas o comitê ele focou na abertura de empresas, mas não impede de fazer outras medidas, né? No caso, o simples fato de você, por exemplo, criar diretrizes para poder abrir negócios, fechar empresas ou até mesmo fazer alterações, isso também já contribui também para essa melhoria no ambiente de negócios. E o comitê vem fazendo isso em parceria com a Junta e esses membros que eu citei, criar uma otimização nessa parte de procedimentos. O Fórum vem acompanhando, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico, que é um órgão aqui da Assembleia Legislativa, vem acompanhando o trabalho do comitê e a gente sempre pergunta, sempre vai lá e pergunta, e aí, tem alguma coisa para o Legislativo? Alguma coisa que precisa ser encaminhada? Então, eu acho que já tem aí um canal colocado para poder essas resoluções e o olhar mais objetivo para o que está acontecendo poder também refletir em outras mudanças, né? Espalhar um pouco mais a mudança. Muito bom. Eu acho assim importante destacar, a Junta Comercial tem tem o Colégio de Vogais e tem o Comitê Gestor de Integração. É interessante destacar que o Colégio de Vogais, do qual o presidente faz parte, o governo é minoria nele, né? A grande maioria são de representantes de entidades do comércio, da Federação das Indústrias, da OAB, do Conselho de Contabilidade, do SESCOM, e no Comitê de Integração fazem parte todos esses órgãos de licenciamento, de integração, a Associação dos Municípios, a Receita Federal, onde nos reunimos mais ou menos a cada 2 meses e todos juntos podemos debater essas questões, junto com o Comitê de Desburocratização também, e interagir no sentido de melhorar e ampliar esse funcionamento desburocratizado. E ajudar a quebrar esses mitos, né, e promover a desburocratização. Bem, infelizmente o Rinfoco vai ficar por aqui. Obrigada, Veloso, obrigada, Leandro, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.